Se tem uma série que marcou uma geração pela nostalgia dos anos 80 e aquele terror sobrenatural de arrepiar, essa série é Stranger Things, né? Mas hoje a gente vai falar de um elemento que talvez passe despercebido, mas que segura toda essa loucura na realidade: os carros. Pode admitir, quando a gente fala de Stranger Things, a primeira imagem que vem na cabeça é o quê? Demogorgon, Vecna, aqueles monstros pavorosos do mundo invertido. Eles são tipo o grande pesadelo da história. Pois é, mas o que vamos mostrar aqui é que, por trás de toda essa loucura de ficção científica, tem uma coisa muito, mas muito pé no chão. Algo super normal, do dia a dia, que ajuda a definir o mundo da série. E sim, estamos falando dos carros. Aquelas máquinas que os personagens usam para fugir de monstros, claro, mas também para viver seus próprios dramas. Então, bora mergulhar nesse universo? Para começar, vamos dar uma olhada nos carros dos adultos. Eles são muito mais do que só transporte, sabe? São quase um retrato da personalidade de cada um, firmes, pé no chão, e ajudam a gente a acreditar naquela realidade toda. E falando em determinação, quem é mais determinada que a Joyce Byers? Aquela mãe leoa que literalmente revira Hawkins do avesso para achar o Will. E a companheira dela nessa jornada toda é esse carinha aí, um Ford Pinto de 76. Olha, não é um carrão de luxo, longe disso. É um carro simples, prático, a cara de uma mãe solo batalhadora que precisa de algo que funcione. Ele é o puro suco da persistência dela, rodando Hawkins de cabo a rabo atrás de qualquer pista que seja. Agora, vamos pro nosso xerife preferido, Jim Hopper. Aquele cara casca grossa por fora, mas que a gente sabe que tem um coração gigante. O protetor meio a contragosto da cidade. E qual carro poderia ser o dele? Tinha que ser esse aqui, um Chevrolet K5 Blazer de 1980. Pensa bem, é a cara dele. Robusto, confiável, um carro que chega e todo mundo já olha, impõe respeito, exatamente como o Hopper. E não era só pose, não. Esse Blazer era uma baita máquina pra época. Ele nasceu pra brigar de frente com o Ford Bronco, sabe? Tinha tração nas 4 rodas, câmbio automático e uns motores que podiam chegar a 5,7 litros com 255 cavalos. Ou seja, era um trator. Perfeito para um xerife de uma cidadezinha cheia de mistérios e terrenos bem complicados, digamos assim. Beleza, já vimos os adultos. Agora vamos pular para a galera mais nova. Porque convenhamos, para os adolescentes de Hawkins, carro era muito mais que um jeito de ir de um lugar para o outro. Era afirmação, era status e muitas vezes era até o ringue da briga, né? E se o assunto é status, a gente tem que falar de quem? Do rei Steve Harrington, claro. E o trono dele tinha 4 rodas, uma BMW 733i de 1981. Um sedã de luxo, super potente com 197 cavalos, que era uma coisa de outro mundo para uma cidade como Hawkins. Para ter uma ideia, esse modelo só foi vendido nos Estados Unidos e no Japão. Era definição de exclusividade. Mas todo rei tem seu rival, seu desafiante ao trono. E ele chega cantando pneu. Billy Hargrove e seu Chevrolet Camaro 79. Agressivo é pouco. Esse é o puro suco do muscle car americano, o rival histórico do Mustang. É o carro perfeito para o bad boy da série. O visual, o barulho do motor, tudo nele grita perigo e rebeldia. E quando a gente coloca os dois lado a lado, uau, fica claríssima a rivalidade. É a história de dois mundos. De um lado, a BMW do Steve, toda elegante, representando aquela popularidade de elite. Do outro, o Camaro do Bill, que é força bruta, pura rebeldia. Os carros são um espelho da personalidade deles e do lugar de cada um na pirâmide social da escola. Então, aqui está o ponto principal. Esses carros não são só decoração, não são só um fundo bonitinho. Em Hawkins, os carros são personagens. Eles participam da história, movem a trama pra frente e às vezes de um jeito bem sinistro. A gente falou dos carros dos heróis, né? Mas e os vilões? O mal também precisa se locomover, não é mesmo? Com certeza todo mundo lembra desta van, a Chevrolet Chevy Van 78, com aquele disfarce da Hawkins Power and Light. Essas vans são a conspiração sobre rodas. É com elas que eles perseguem a Eleven sem dó no final da primeira temporada. Elas são símbolo daquela ameaça do governo sem rosto que está sempre à espreita. Mudando um pouco de assunto, mas ainda na família Byers, temos outro carro que é super importante. O Ford LTD 1971 do Jonathan. É o carro da família, aquele sedã grandão, meio acabado, sabe? Assim como o Pinto da Joyce, ele é um retrato da vida deles. Não é bonito, está meio surrado, mas ele dá conta do recado. E olha que legal, uma curiosidade sobre esse carro.
Até hoje, ninguém sabe exatamente o que significa a sigla LTD. Na época, o pessoal chutava que era Luxury Trim Decor ou Lincoln Type Design, mas a Ford nunca confirmou. É um pequeno mistério automotivo que, convenhamos, combina perfeitamente com o clima de Stranger Things. E, claro, a gente não podia deixar de falar do carro da Barbie. O Volkswagen Cabriolet dela que ficou marcado para sempre por um dos momentos mais tristes da série. Ele virou um símbolo daquela inocência que foi perdida ali, naquele momento. Justiça para Barbie. Então, quando a gente olha para essa garagem inteira de Hawkins, fica muito claro, né? Os carros não estão ali só por estar. Cada modelo foi escolhido a dedo para ser fiel à época e essa escolha ajuda a construir aquele mundo dos anos 80 que parece tão real, tão palpável. E essa é a mágica da coisa. Do carro simples da Joyce até as vans sinistras do governo, cada veículo é um pedacinho real dos anos 80. Eles pegam uma história cheia de monstros e coisas sobrenaturais e aprendem no chão numa realidade que a gente consegue entender. Eles fazem o impossível parecer possível. Então fica a dica. Da próxima vez que for maratonar Stranger Things, repare nos carros. Eles não são só parte do cenário. Eles são as âncoras que seguram o mundo invertido na nossa realidade. Isso faz a gente pensar que outros detalhes tão importantes assim estão escondidos bem na nossa frente.